Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar novamente sobre Expresso do Amanhã. A review será diferente, será em dose dupla. Isso porque irei analisar o episódio 6 e 7. E eu vou tentar ser o mais rápido possível na análise dos episódios, porque eu quero mesmo teorizar com vocês sobre o que vai acontecer no episódio 8. Porque assim, vai acontecer exatamente aquilo que você mesmo que tá me assistindo aí, tá querendo há muito tempo. Sim, exatamente isso. Eu sei, é difícil segurar a emoção, mas aguenta um pouquinho mais aí que já falamos sobre isso. Porque de modo curto e direto, eu achei os dois episódios isoladamente bem fraquinhos. O episódio 6 parece uma tentativa frustrada da série em criar uma grande reviravolta, e o 7, por sua vez, uma brisa que não leva a lugar algum. Porém, a partir do momento que eu comecei a analisar e refletir sobre os dois episódios, fui compreendendo que eles fazem parte de algo muito maior. Eles são de suma importância para a temporada e, no fundo, são até que bem geniais. Na minha visão, os dois episódios são complementares, ou seja, um é necessário para a gente compreender o outro. E até que foi bom eu ter pulado a análise individual do episódio 6. Isso porque se eu tivesse falado dele isoladamente, provavelmente a minha opinião seria mais negativa do que positiva. Só que agora, a partir do momento que eu já assisti o episódio 7, eu consigo compreender o quão importante foi o episódio anterior e aquela jornada que a gente assistiu nele. Recebi vários comentários perguntando por que eu não fiz análise de Expresso, se eu tinha desistido da série. Até hoje de manhã eu tava recebendo comentários, recebi DMs também. E, gente, eu fiz um post na aba comunidade, mas eu acho que o YouTube não entregou pra todo mundo. Ok, dito tudo isso, vamos compreender sobre o que são esses dois episódios. E é muito simples resumir o que eles significam dentro da série. Redenção. O que assistimos nesses dois últimos episódios foi exatamente sobre isso. Não à toa acompanhamos importantes personagens revisitando o seu passado e compreendendo quem são hoje e o que querem ser no futuro. E aqui eu não estou falando somente sobre Wilford, que tá deixando de ser o grande vilão da temporada, aparentemente, mas sim falo da maioria dos personagens, desde os mais importantes até aqueles mais secundários. Até mesmo o Pike, gente, parecia que ele não tinha motivos para se rebelar contra o Layton. Numa rápida análise, a gente até pensa que ele estava lutando por questões de ego, já que ele tinha questões mal resolvidas com o Layton. Porém não, gente! Ele conhecia o grande segredo do maior líder da grande locomotiva. Ele sabia que, no fundo, o Layton estava guiando todos para um caminho de falsas promessas e sem planos para o futuro. Ele sabia que o Layton tampava o sol com a peneira, enquanto a Ruth conhecia a locomotiva como a palma da mão dela e era habilidosa o suficiente para liderá-la. Enquanto ele representava uma falsa democracia, aquilo que os fundistas mais detestavam, a politicagem. Ela, por sua vez, representa um futuro seguro. Não estou dizendo que concordo com as ações do Pike, eu não acho que os fins justificam os meios, né? Afinal, ele foi muito baixo, né? Tentou atacar o Layton bem no dia do nascimento da filhinha dele. Mas isso não quer dizer que o Pike não tinha um propósito, um objetivo final com aqueles ataques. E o Layton sacou isso. Ele sabia que o Pike conhecia o maior segredo dele, e a partir daquela reunião deles, por meio do método do velho Ivan, não poderia sair nenhum acordo, e assim, consequentemente, as facas seriam inevitáveis. Pois se ambos saíssem vivos daquela situação, o que para o Pike não era uma opção desde o começo, o Layton sempre teria o seu segredo ameaçado. Ou seja, ambos estavam dispostos a lutar, se necessário, morrer para defender o que eles acreditam. Ou melhor dizendo, né, para defender a visão que eles acreditam que é a melhor para o trem. Assim, as facas foram solicitadas e foi o fim para um personagem de extrema importância para a série.
o Pike. Mas também foi o fim para outro personagem como conhecemos, pois o Layton jamais vai voltar a ser o que ele era antes daquele dia. Ele deveria passar uma noite com o corpo do falecido amigo, só que como bem sabemos, horas antes ele tinha sofrido um acidente e consequentemente o corpo dele não estava muito bem. Então foi uma série de esforços físicos que ele teve que fazer e o corpo não aguentou e consequentemente ele entrou em um estado de coma e também começou a ter um bizarro sonho. E logo tivemos a louca viagem que assistimos no episódio 7. Não digo que morri de amores por esse episódio, mas eu gostei bastante da proposta dele. É literalmente um sonho do Layton. Poderia acontecer qualquer coisa nele. Gostei de assistir versões alternativas dos personagens que tanto gostamos e também foi uma ótima oportunidade de acompanhar o elenco em ação de diferentes ângulos. Porém, eu acho que a série poderia ter entregado mais, sabe, nesse aspecto. Poderia ser um episódio muito mais divertido de acompanhar, mas isso não quer dizer que ele foi ruim. Muito pelo contrário, como eu disse pra vocês, a ideia por trás dele é muito boa. Há várias metáforas escondidas. Vamos conversar sobre algumas delas. Primeiro de tudo, tivemos uma volta às origens do Layton. Na primeira temporada, ele bancou uma de detetive, quem lembra? Tivemos a retomada dessa pegada, assim como podemos acompanhar nesse episódio algumas brincadeirinhas cenográficas. E acima de tudo, há uma mensagem muito clara nesse episódio, mesmo que de forma muito confusa. O futuro do trem liderado pelo Layton é circular, é um loop eterno. Como o próprio título do episódio diz, Ouroboros, ou seja, algo circular. O começo e o fim se confundem constantemente. O Layton está inserido em uma realidade diferente, digamos assim, e nessa realidade muito louca, pode-se passar muitos e muitos anos que o trem continuará sendo o mesmo. As dinâmicas do trem no futuro são exatamente as dinâmicas que temos hoje. Nada é feito naquele trem sem alguém dever outra coisa para alguém. Mas esse sonho também representa a culpa que o fundista sente. Afinal, ele construiu a ideia do novo Éden baseada em uma mentira. Ele sabe que essa mentirinha, que é uma grande mentira, né, vai custar caro para muitas pessoas. Ele acompanha um banho de sangue nesse episódio. Não à toa, personagens importantíssimos morrem. E o Layton tá lá, acompanhando tudo de camarote. Ou seja, outras pessoas estão morrendo e pagando pelo erro dele. Ah, e eu também não posso deixar de mencionar aqui aquela cena em que a professora metralha todo mundo, numa clara referência ao filme do Bom Joon-ho. Bem, é muito evidente no sonho do Layton que ele sente muita culpa e isso fica ainda mais claro pra gente quando há a presença do Padre Pike. E o Layton não aceita se confessar com ele, porque ele não estava pronto para encarar a mentira dele. Já que no fundo a gente sabe que o Layton tem ciência que ele contou uma mentira para todo mundo porque ele realmente acredita no novo Éden. E aqui a gente tem aquela mesma retórica que eu utilizei no comecinho do vídeo, só que nesse caso, para o Layton, os fins justificam os meios. Porém, quando o episódio se aproxima do final, temos um belo banho de água fria, um choque de realidade. Durante todos os últimos episódios, todo mundo tava pensando que a série tava seguindo uma parada meio sobrenatural, que o Layton, de alguma forma, foi o escolhidinho do universo para saber qual seria o futuro da humanidade. Porém, não, gente, não foi isso que aconteceu. Na verdade, ele teve um sonho, um delírio para ser mais precisa. Quando ele estava na instalação nuclear, faltou oxigênio no cérebro dele e com isso ele acabou vendo a imagem de uma árvore no chifre da África e confundiu as coisas. Achou que estava tendo uma visão com o chifre da África. Mas aquela árvore, na verdade, era apenas a fotografia de um calendário. Isso é, no mínimo, constrangedor para o Layton. E depois de perceber, constatar o que tinha acontecido, o que tinha sido exposto pra gente no final do episódio, eu me dei conta que eu me senti como uma palhaça, né, para a série, porque eu realmente acreditei na visão do Layton.
E sim, esse é o começo da redenção do Layton. Ele se deu conta que por conta dessa ilusão da mente dele, agora ele carrega o sangue do Pike nas mãos dele. Assim como isso também pode custar caro para outras pessoas, sem falar da reputação dele. O futuro de centenas de pessoas e da humanidade está sendo definido por conta de uma ilusão dele. E algo curioso é que nesse episódio tivemos uma aproximação da Adroy e da Teal. O mozão do Wilford foi responsável por ajudar o Layton a sair desse sonho bizarro. E agora que o fundista acordou, ela provavelmente vai continuar sendo importante. Isso porque ele vai ter que unir forças com Wilford para conseguir tirar o trem desse caminho extremamente perigoso e desconhecido. Porém, o segundo maior plot twist desse episódio foi uma descoberta justamente do maior vilão da série, gente. Ele acredita que a Melanie pode estar viva. Pode não, ela tá viva. Eu sinto aqui dentro de mim. Quem diria, né? As voltas que o mundo dá e o trem também, né? Já que ele foi o responsável por deixar ela solta no mundão e agora ele também vai ser o responsável por encontrar ela. E claro, eu não posso deixar de falar da redenção desse personagem. No vídeo anterior de Expresso do Amanhã, eu tinha falado o seguinte ponto acerca disso. Será que a dose que o Wilford tomou da substância de suspensão foi suficiente para fazer o personagem, né, repensar a vida dele? Dá para perceber no episódio de hoje que enquanto ele estava lá, né, se recuperando, ele andou pensando em algumas coisas, né, algumas partes da vida dele. Será que vai dar a doida no Wilford e ele vai acabar percebendo que aquele trem precisa de paz e vai decidir apoiar o Layton? Pode ser que sim, mas eu acho que não. Pois sim, lancei a possibilidade da redenção do Wilford, mas nem eu acreditava nessa possibilidade. E olha onde estamos exatamente agora. Ora, eu previ essa, mas não acredito. É aquilo, né? Só acredito vendo. Eu vendo e não acredito. Tô sentindo que o Wilford vai deixar de ser o grande vilão da série em breve. E olha aqui, estou cantando possibilidades para a quarta temporada, porque sim, teremos quarta temporada. A TNT já confirmou isso. E o que isso significa? Ao meu ver, o Wilford vai ajudar a galera a encontrar a Melanie, assim como encontrar alguma ameaça externa ao trem que pode ser o grande vilão da nova temporada. E já que eu falei da nossa rainha, a dona e proprietária da série, a Melanie, vamos às provas que ela está voltando sim. Vamos analisar o teaser do episódio 8. Dá uma espiadinha nele aí. Something's moving out there. You think Melanie's alive? Our odds of survival are better with Melanie. You think she'll be divisive? Something's not right. We don't continue this. You'll be dead in minutes. Layton? A única coisa que sabemos desse episódio é o título, Setting Itself Right. Algo como ajustando-se corretamente. Não temos a sinopse desse episódio. Por que, amados? Por quê? Porque é o começo de algo que todo mundo tá esperando há muito tempo. Sim, gente! Vai acontecer. A Melanie está voltando para a série. Mas calma, segura essa emoção. Pois se eu tivesse que apostar, eu diria pra vocês que ela não vai aparecer no episódio 8, apenas no 9º episódio. Talvez ela até pode aparecer bem rapidamente nos 45 do segundo tempo no 8º episódio, mas o retorno dela só deve acontecer mesmo no penúltimo episódio. E por quê? Eu trago provas. O teaser desse próximo episódio, do 8º, acabou focando em algo externo ao trem, que parece ser um mini trem, e também uma misteriosa poeira laranja. Primeiro de tudo, dá para notar que há algo se mexendo, se movimentando fora do trem. Seja Melanie ou algum outro sobrevivente, estamos falando de um novo trenzinho. E o que pode ser esse outro trenzinho? Nas HQs do O Perfura-Neve, temos o Icebreaker. Ele é utilizado para abrir caminho para outros trens no universo de O Perfura-Neve. Só que é um pequeno detalhe, esse trem é tipo muito grande. E no teaser que a gente assiste, esse trem não parece ser muito grande. Claro, nada impede a série a fazer adaptações no tamanho do Icebreaker. De toda forma, será que a Melanie subiu nesse trenzinho que a gente vê no teaser? Será que esse trem é habitado, tem sobreviventes?
que socorreram a Melanie, independente de quem tá dentro daquele trem e o que essas pessoas vão representar para a série, isso representa para a gente a última esperança que a gente pode ter de encontrar a Melanie viva. Só que por que eu acho que a Melanie não vai aparecer aqui nesse 8º episódio? Ou no máximo ela deve fazer uma pequena aparição, tipo... A Melanie, pronto, acabou o episódio. Porque a grande locomotiva eterna vai ter que lidar com um grande problema, gente. Vai ter uma grande nuvem de poeira laranja que vai estar fora da locomotiva e aparentemente também vai entrar. Ou seja, vai atrapalhar a visão dos maquinistas e também vai entrar em vagões importantes. Notem que parece que essa poeira atinge o vagão de agricultura. E notem, o Ben diz que se eles não conterem aquilo rapidamente, em questão de minutos, todo mundo geral vai morrer. Ou seja, se essa nuvem de poeira for tóxica, tá todo mundo lascado. E qual é a origem dessa poeira laranja aí? É difícil falar, né, gente? Pode ser algum evento natural, afinal, a Terra tá descongelando, mas também pode ser algo que aquele trenzinho jogou neles. É difícil falar com certeza aqui pra vocês. Mas deixem as suas teorias aqui nos comentários. Contudo, após finalizar o episódio 6 e 7, me resta uma grande dúvida. Agora que o Wilford caminha para não ser um vilão mais, quem será o grande vilão da 4ª temporada? Se esse trenzinho for habitado por outras pessoas além da Melanie, com certeza a resposta para a minha dúvida estará nele. E agora me conta aqui nos comentários o que você achou desses últimos episódios, o que você tá achando da temporada até agora, quais são as suas teorias para o futuro e também me conta, principalmente isso, né, gente, quais são as suas expectativas para o retorno da dona e proprietária da série. Eu não faço questão de esconder, tô muito ansiosa pelo retorno dessa personagem e fiquei ainda mais ansiosa depois da descoberta do Wilford. E depois de analisar esse teaser com vocês, porque caramba, o episódio 8 vai ser bom, hein? Confia em mim. E eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. Se é a primeira vez que você tá me assistindo, não perde tempo. Se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa comunidade. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!